Oiê, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está me vendo. Meu nome é Sarah Romano e eu sou consultora de imagem e estilo. E. Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me vendo. Meu nome é Sarah Romano, eu sou consultora de imagem e estilo. E além disso, eu sou dona de uma mente inquieta, que fica pensando, filosofando o tempo inteiro. Então eu decidi separar esse espaço aqui para trazer essas conversas que eu considero bem relevantes. Espero que você considere também. E o primeiro assunto que eu queria trazer, que eu fiquei pensando durante um bom tempo, é como os estereótipos podem estar sufocando o nosso estilo pessoal. Isso ficou bem forte para mim porque eu tive uma bebezinha há 8 meses atrás. Então eu estava grávida até pouco tempo. E eu ouvia muitas coisas do tipo, nossa, você não parece estar grávida, ou você não vai usar tal roupa que grávida usa, você não vai fazer tal coisa que as grávidas fazem. E, de fato, eu não fiz um monte dessas coisas. E, sinceramente, não é porque eu quis ser diferentona, mas simplesmente porque não faziam sentido nenhum pra mim. Eu simplesmente me sentia eu mesma, só que grávida. E aquelas coisas não tinham nada a ver com a minha personalidade, com o meu jeito de viver, muitas coisas com o que eu acredito, ou com o que eu gosto mesmo, que eu acho legal. Então eu simplesmente não aderi muitas delas. Mas nem de longe isso tem a ver só com questão de gravidez, tá? Pode ser, eu já ouvi de algumas pessoas, poxa, eu me casei e eu sinto que eu tenho que mudar um pouco meu estilo. Ou então eu tenho tal idade, eu tenho que me adequar, de que forma eu tenho que me adequar agora com essa idade. Então, tem muitas áreas, né? Porque você é mulher, porque você é homem, porque você tem tal idade, porque você trabalha não sei o quê. Então, os estereótipos estão aí permeando a nossa vida de todos os lados. Mas afinal, o que é estereótipo? Estereótipo é uma ideia pré-concebida e simplificada de alguma coisa. São como se fossem imagens prontas que a gente monta no nosso cérebro para entender uma coisa de maneira rápida, de maneira simples, de maneira fácil. E de fato, isso é um jeito do nosso cérebro lidar com o que é desconhecido pra gente. É meio como se fosse um atalho mental. É como a gente decodifica rápido o mundo à nossa volta. E isso é totalmente normal, né? Totalmente normal, porque imagina se a gente tivesse que fazer uma análise profunda de cada mínima coisa que a gente encara no nosso dia a dia para tomar as nossas decisões. O nosso cérebro, então, ele simplifica para que a gente entenda rápido, tome decisões rápidas no nosso dia a dia. E se a gente não tivesse essa capacidade, provavelmente o nosso cérebro já estaria muito sobrecarregado. Ele já tá, né? Mas estaria mais sobrecarregado ainda. Então, de forma prática, como é que isso funciona? Você vê uma pessoa na rua andando de determinada forma, vestida de determinada forma, a sua mente já associa a coisas que você conhece ou a padrões que você já viu anteriormente. Pode ser a respeito de uma nacionalidade, a respeito de um grupo étnico, a respeito de um grupo de interesse, a respeito de um grupo religioso. Então a gente classifica coisas e pessoas dessa maneira rápida, nesse atalho, baseado no que a gente já viu, a gente já ouviu falar, ou a gente já experimentou algumas vezes. O problema é que, como eu disse, essas imagens mentais que a gente cria, elas são reducionistas. Elas são muito simplificadas. Ou seja, a gente começa a classificar as coisas e pessoas de maneira muito simplificada. E num primeiro momento, isso até é normal. Porém, isso pode levar para uma coisa bem problemática. Mas por que isso pode ser um problema? Isso pode ser um problema se essa questão do estereótipo é um negócio tão normal do nosso cérebro. Vou dar um exemplo de mim, da minha área. Se eu falo para você, eu estudei moda na USP, você pode pensar um monte de coisa automaticamente sobre mim. Então ela pensa de tal jeito, ela
gosta de andar com tais tipo de pessoa, ela gosta de ouvir tal tipo de música, ela frequenta tais lugares, ela fala disso, ela gosta desse assunto. E aí, quando você vai me conhecer, você pode se espantar. Você pode se enganar, ter se enganado profundamente, porque quando eu disse para você que eu fiz moda na USP, isso criou em você a imagem do que é a pessoa que faz moda na USP. Só que eu sou muito mais que isso. Você não sabe de onde eu vim, você não sabe qual foi a minha criação, não sabe nada sobre mim. E se você se mover só por estereótipos comigo, você tá se enganando. E não é só comigo, isso foi só um exemplo. Se a gente olha pra alguém, ai, tal pessoa mora em tal lugar, então ela pensa nisso, ela gosta disso, ela tem que se vestir de tal forma. E por que o estereótipo pode estar sufocando o nosso estilo pessoal? Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Porque, de certa forma, os estereótipos criam barreiras psicológicas na gente mesmo. Barreiras que limitam a nossa individualidade, a nossa individualidade para se expressar, inclusive. A gente fica sempre pensando em como eu deveria ser, como eu deveria me vestir, já que eu sou tal coisa. Isso faz com que você tenha que se conformar, entrar numa caixa, numa forminha, num padrão super limitado. E além de limitar nossa liberdade individual, os estereótipos minam a nossa criatividade. Por quê? A gente começa a olhar só para dentro de uma caixinha e a gente tenta se encaixar onde? Nessa caixinha. A gente não olha mais para fora, a gente não experimenta mais as coisas, a gente não pega as referências que nos interessam de outras coisas. Não, a gente foca nessa caixinha onde a gente procura uma fórmula para tentar se encaixar. Então, quando alguém sente que para ser aceito precisa satisfazer um determinado estereótipo, seja ele qual for, essa pessoa de fato para de seguir e de buscar um caminho de autenticidade. O que é esse caminho de autenticidade? É um caminho que respeita a sua individualidade, é um caminho que respeita a sua história, a complexidade de quem você é. É um caminho que, de fato, olha para você como uma pessoa complexa, né? Você pode ser mãe, por exemplo, mas você também é uma profissional de sei lá o quê, você gosta de determinado tipo de música, você viveu em determinado país, ou você viveu em determinada época. Isso tudo faz parte da complexidade de uma pessoa. E por fim, mas não menos importante, uma coisa que os estereótipos fazem com a gente é diminuir a nossa capacidade de ter uma mentalidade crítica. Se a gente acredita que todo mundo é essa regrinha e que a gente também tá dentro disso, a gente para de ser crítico com as coisas, a gente para de avaliar com clareza as coisas e de entender que existem nuances e essas nuances precisam ser vistas de perto e a gente precisa parar para analisar com calma as coisas. E você já parou para pensar que agora, na era das redes sociais, essa questão de estereótipo se torna ainda mais forte? Por quê? Porque a gente quer ver a coisa e entender. A gente não tem tempo para avaliar as nuances, para olhar mais de perto, para parar e analisar e tentar compreender. Não, a gente quer olhar, entender e ir próximo. E rola o feed. Então, os estereótipos vão ficando cada vez mais fortes. As pessoas vão ficando cada vez mais reducionistas, prontas para ver uma imagem pronta. Essas estéticas que entregam de bandeja pra gente. Agora ter cara de rica é usar tais peças. Isso vai tirando as nuances que tornam as pessoas complexas. Isso é bem problemático, né? Mas agora me diz, você já se pegou aí se perguntando, como é que se veste uma mulher da minha idade? Como é que se veste uma mulher que é mãe? Como é que se veste uma mulher que trabalha com isso? Com isso eu não quero dizer que não existem códigos de vestimenta, enfim, que as pessoas que pensam parecido não se vestem parecido, não vão ter semelhanças, não é nada disso. Eu tô falando dessa imagem fixa, dessa coisa reducionista que apaga a complexidade de quem a gente é. Você não é só uma idade, você não é só uma profissão, você não é só um status de solteira, casada, namorando. Você não é só. Você é tudo isso e mais um pouco. Então, seu estilo provavelmente vai refletir tudo isso e mais um pouco.
Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se quiser deixar um comentário sobre isso, se quiser compartilhar com alguém esse vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu mesma devo dar um nó na cabeça de quem me conhece. Uma vez me disseram que não tinha graça o jeito que eu me vestia grávida. Eu só me vestia como eu mesma.